Ricardo, vamos falar um pouquinho aqui de Share of Voice, que mede a presença das marcas comparando com o mercado, e fala um pouquinho de como isso pode ajudar na área estratégica dessas empresas. Opa, vamos lá. Share of Voice todo mundo conhece. Todo mundo sabe o que é Share of Voice. Basicamente, quanto é que minha marca está falando versus as outras marcas no mercado. Ou seja, qual é a minha participação nisso. Então, até aí, acho que é uma obviedade, todo mundo conhece muito bem. Mas, quando a gente olha isso na prática, não é exatamente desse jeito. Porque quando a gente fala em Share of Voice, a gente está pensando em volume de comunicação que eu consigo colocar versus uma outra marca. Mas se eu coloco um volume grande de comunicação para indivíduos que não têm o menor interesse na minha marca, será que isso tem o mesmo valor? Então, quando a gente começa a olhar Share of Voice, assim como diversos outros KPIs que comparam a nossa marca com outras marcas, a gente tem que entender quão efetivos nós fomos na escolha de uma determinada comunicação que a gente está fazendo. Então, quando a gente fala de Share of Voice de comunicação, mídia, por exemplo, nós temos online, nós temos dentro de online mídias sociais e Google, nós temos o offline tradicional como a televisão, o rádio, a televisão paga, mídias novas como uma TV conectada, mesmo um out of home. E cada uma delas, ela tem o efeito de uma forma diferente. Por exemplo, um out of home, ele tem um impacto num volume de pessoas enorme. Normalmente ele é trabalhado como um fluxo populacional. Então, um volume de pessoas que vai passar por aquela peça publicitária e muita gente vai ver. Mas o out of home comunica pouca coisa, ele tem que ser curto e direto. Então o out of home vai funcionar bem se você já tiver explicado a sua mensagem. Se tiver que sair uma mensagem dali, ela é mais difícil de ser entendida. E assim por diante, cada uma das mídias tem uma vantagem ou uma desvantagem dependendo daquilo que você quer fazer. Então, Share of Voice, apenas como número, quando a gente compara com outras marcas, ele não diz muita coisa, infelizmente. Então, existem diversas outras formas da gente olhar isso. Então, existe Share of Spend, existe Share of Search, existe Share de Recall de uma marca e assim por diante. Entendemos então que o Share of Voice mostra como está a presença da marca em relação ao mercado. E qual seria então uma próxima métrica para a gente entender como chegar no Share of Market? Pô, muito boa pergunta. Então, agora a gente tem que dar um passo para trás. O Share of Voice ele é uma das métricas, mas quando a gente está olhando share de mercado é uma consequência de tudo que uma empresa fez. E aquilo pode ser uma parte de share de comunicação, a lembrança de marca, o awareness que foi criado, o entendimento sobre a marca e o que ela oferece, preço, um intermediário como é, por exemplo, o varejo, o ponto de venda. Então tem muitas coisas que influenciam uma marca. Mas nas pesquisas de 2021 para cá, talvez até uma novidade para muita gente, o que se vê é que existe uma correlação direta entre o share de busca por uma marca e o share de mercado desta marca. O que varia não é o percentual disso, que está em torno de 83%, ou seja, se eu tenho um determinado share de busca da minha marca, existe 83% de correlação que isso vai se tornar o meu share de mercado mais para frente, caso a gente continue com o mesmo formato de comunicação daqui até lá. O que muda é o tempo que isso leva dependendo da categoria. Então, categorias como, por exemplo, o mercado automobilístico pode levar 1 ano para isso acontecer. Outros mercados podem levar 2, 3 meses. Então, a métrica que está se tornando essencial para a gente entender projeção futura de mercado, né, é o share de buscas por uma marca. É muito simples como a gente entrar num Google Trends e pegar como minha marca se compara com a outra? Definitivamente não. Por quê? Porque busca por uma marca, ela pode ser pela marca, ela pode ser um item dentro de uma marca, ela pode acontecer num momento, às vezes, por exemplo, uma comunicação com uma celebridade, a busca pela celebridade talvez tenha sido maior, então a gente tem que saber o que de uma marca foi buscada e comparar com os concorrentes. Então não é tão simples, mas tem uma correlação direta, essa média de 83% de todas as categorias que foram medidas mundialmente.
Inclusive, nós estamos fazendo agora a mesma coisa aqui no Brasil. Nós vamos fazer diversas categorias e vamos ver se essa correlação que foi medida lá fora é igual aqui. Imaginamos que sim. As categorias que nós inicialmente fizemos, por exemplo, o mercado financeiro, nós já vimos a correlação direta, tá? Melhor, inclusive, que os 83% no que a gente fez até agora. Então, estamos trabalhando nesse projeto agora bem em curto prazo. Vamos poder dar uns pitaquinhos daqui a pouco, vocês vão ouvir sobre isso e nas pesquisas que a gente divulga aí semanalmente. Mas essa é a métrica importante que a gente consegue comparar com um share de mercado. De novo, lembrando que a correlação ela é diferente no tempo, dependendo da categoria, mas não no valor. Então, share de buscas por uma marca e o share de buscas por uma marca, ele é dependente de awareness da marca, ele é dependente do entendimento da mensagem, e essas coisas, elas vêm do quê? Elas vêm de construção de marca. Então, o que nós estamos vendo no mercado? Inclusive, saiu uma pesquisa da Nielsen agora, super recente, e essa pesquisa da Nielsen, o que ela mostra? Que grande parte do mercado continua ainda investindo mais em performance, conversão. E, ok, todos nós temos necessidade de resultados de curto prazo, temos que entregar resultado para o acionista, e a gente olha exatamente isso, curto prazo. E a gente vê que o uso de mídias de construção de marca e mídias tradicionais tem caído. Também não é nenhuma surpresa, a gente vê isso de anos para cá, isso é uma continuação do que já vinha acontecendo. Mas quando você passa para a terceira parte da pesquisa, o que ela mostra? Que as marcas que não fizeram o trabalho de construção, elas estão perdendo margem e share de mercado. Então nós temos uma contradição complexa. Nós estamos buscando resultados de curto prazo, nós precisamos converter agora para entregar esse resultado ao acionista, mas nós estamos deixando de fazer construção de marca. Portanto, no longo prazo, perderemos market share e perderemos margem. Ambos. Então, esse é o fator complexo, ou seja, nós já sabemos que existe uma correlação direta entre a busca por uma marca e o share de mercado. A busca por uma marca, ela está relacionada diretamente à comunicação que a gente faz, independente do meio, mas nós temos uma tendência a olhar apenas conversão. Então temos que olhar os dois, temos que fazer uma combinação, escolhendo meios ou campanhas que possam trabalhar os dois lados de uma marca, a conversão e a lembrança da marca. Então, em cima do que você falou, não é tão simples encontrar esse share of search. Por quê? Ele não é um número pronto, ele não tem uma informação que você vai lá e pega. Você tem que trabalhar essa informação. Então, na Tuned, o que nós fazemos é justamente isso. Nós temos a captura de tudo que está acontecendo em relação às marcas e nós pegamos esses dados, nós trabalhamos esses dados, nós enriquecemos esses dados, nós aplicamos alguns algoritmos em cima deles. Para quê? Para a gente juntar essas informações todas. Vou dar um exemplo. Se você está procurando alguma coisa, de fazer um estudo de share of search da Magazine Luiza, você não vai procurar só Magazine Luiza. Você vai ter que encontrar Magalu também. E isso se você tentar pegar isso diretamente de um Google Search, você não vai conseguir. Porque ele vai te dar índices. E ele não vai te dar números quantitativos de buscas. Então você precisa equalizar isso. Eu dei um exemplo de duas palavras, duas expressões. Só que podem ter dezenas. Então nós vamos ter que fazer o quê? Nós temos que trabalhar isso, capturar isso, normalizar isso e trazer, através de algoritmo, um número único que represente todas as expressões, as palavras que são buscadas ao redor daquilo. Pode ser também, como você citou, até um termo que você olhando assim você não imagina, mas tinha lá na propaganda daquela empresa. Quando foi ao ar, tinha lá um artista, determinado artista, e ele era citado na busca. Então, se está fazendo uma propaganda ali, um anúncio na TV de uma maquininha de cartão de crédito, e a pessoa às vezes nem lembra direito da marca, do nome, ela está ainda começando a ser impactada, ela busca maquininha do fulano de tal, do artista que está fazendo. Então é muito importante entender o contexto também. Então é isso tudo que a Tuned faz. Ela entende todo esse contexto, ela captura esses dados, ela normaliza esses dados e ela consegue entregar então um dado enriquecido de modo que consiga trabalhar direito esse share of search. Então, César, o que você está dizendo é que quando a gente faz uma pesquisa,
não basta você comparar um com o outro e tirar um percentual. Você tem que saber qual é o tamanho de cada um. Porque o percentual você pode ir de uma busca para duas buscas e você aumentou 100% e é insignificante. Então, como é que vocês comparam uma palavra com outra? Como é que vocês entendem o que, que realmente está fazendo diferença para uma marca? Então, isso é complexo. Não é simples de você apenas pegar os termos no Google Search e anotar o índice de 0 a 100. Porque dependendo do período que você escolhe, por exemplo, ele vai variar esse número. Se você pegar últimas 24 horas, ele vai te dar um índice lá de ponto de 75. Se você pegar os últimos 7 dias, ele já muda de repente para 32. E você perde completamente a referência. Então é bastante complexo você fazer isso. E é muito importante, como você falou, ter o número, a quantidade. Porque quando você tem só um percentual, você não tem ideia de grandeza disso. E é isso que nós fazemos. Foi um longo período para a gente conseguir chegar, né, de ter uma acurácia alta em cima desse número. Então ele é muito importante para poder a marca entender como é que está o share of search, que vai refletir lá na frente no share of market. Então, se nós formos olhar o que acontece no mercado hoje, basicamente a comunicação de marca, ela vai gerar um determinado interesse sobre a marca e o primeiro fator que a gente vai conseguir medir é a busca por esta marca. Quando a gente olha a busca por uma marca, isso envolve diversos fatores, que é aquilo que está sendo comunicado, a forma que está sendo comunicada, quais os elementos visuais, quais os elementos falados, e a conjunção das buscas por essas diversas coisas é que vai trabalhar a lembrança de uma marca e a busca por ela. Quando a gente olha, então, a busca por uma marca e compara com os concorrentes dela, nós conseguimos projetar o que em um determinado período de tempo pode se tornar o share de mercado desta marca. Então, é assim que funciona, então, nesse processo de comunicação que a gente tem visto de 2020, 2021 para cá, né, com todas as pesquisas que vieram. Então, fica claro que as empresas devem continuar fazendo comunicação e construção de marca, que elas têm que balancear isso, tentando fazer uma duplicidade de objetivos, de conversão e construção de marca, para que elas mantenham o seu market share e sua margem no longo prazo e não somente as vendas do curto. O share of search, ele leva em consideração dois tipos. A busca repentina, instantânea, que ela acontece, por exemplo, foi ao ar ali uma campanha de TV daquela marca, tem uma explosão de buscas, dura alguns minutos do interesse e ela baixa novamente. E tem a busca que dura, que é a de longo prazo, que é o que vai reforçar a lembrança de marca. Essa, segundo as pesquisas que nós vimos nos Estados Unidos, que o Ricardo citou, elas duram até 2 anos. Então, se você não planejar isso, se você fizer somente campanhas com foco em conversão, ao longo prazo você vai perder muito. Então, na construção de marca. Por isso, a importância de manter isso equilibrado, sempre olhando para a conversão, mas jamais esquecer que você precisa ir construindo marca para colher ali na frente.